Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 até o verso 10. Paulo diz assim, irmãos, assim diz a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos à presença do nosso Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus bendito, nós te damos graças pela bênção de podermos abrir a Tua Santa Palavra e proclamarmos o Teu Evangelho. Como nós lemos no o Salmo 96, nós cantamos a Ti, ó Deus, e também proclamamos o Teu nome, fazendo conhecido entre as nações a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, na pregação do Teu Evangelho. Abre o nosso entendimento, socorre-nos com o Teu Santo Espírito. Carecemos da Tua graça, sabemos que a Tua palavra é poderosa, é proveitosa para salvar e para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Ora, irmãos, o ministério pastoral, o chamado por ministério, ele tem as suas peculiaridades, e é muito claro isso. O apóstolo Paulo, ele está orientando aqui Timóteo, que é um jovem pastor, como ele deve se colocar diante da igreja. Então, por exemplo, Timóteo era jovem, no verso 12, que a gente vai começar a expor no próximo domingo, se Deus permitir, Paulo diz a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Ora, ele entende que o comportamento, a maneira como Timóteo se portava, o que ele ensinava, o que ele cria e como ele vivia, era fundamental para preservar a igreja de alguns males. Ele acabou de mostrar na sessão anterior como é fácil as pessoas pegarem doutrinas que aparentemente não são tão importantes. Alguns acham que não são, como a doutrina da criação, como vimos nos versos 1 a 5, e pegar a doutrina da criação e dizer, proibir casamento, proibir comer determinadas coisas, com o objetivo de algum benefício espiritual, só que isso é contra a própria vontade de Deus. Ora, se você não conhece a doutrina da criação, e você não conhece que aquilo que você tem foi dado por Deus, e não desenvolve um coração grato, reconhecendo que tudo que você tem vem do Senhor, daí ações de graça e ações de graça, se isso não for entendido, a igreja facilmente ela vai se apartar da doutrina que foi estabelecida no final do capítulo 3, que é o grande mistério da piedade, o Deus que foi manifestado em carne e foi recebido na glória, como diz o texto do capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 16. Agora, Timóteo ouve do apóstolo Paulo a seguinte declaração, verso 6, expondo estas coisas aos irmãos. Que coisa interessante, não é? Que coisas, né, são essas? É difícil o termo grego aqui, e principalmente nas cartas paulinas, nem sempre você sabe se ele se refere às coisas anteriores ou às coisas que virão. Provavelmente aqui ele está unindo as duas coisas, isto é, ensinando aquilo que eu acabei de dizer para você, nos versos de 1 a 5, e ensinando também o que eu passo a dizer agora. Se você fizer isso,
expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. E aqui, ora, então isso salta aos nossos olhos, você vai ser um bom ministro. Veja, irmãos, olha, nós temos ministros de todo tipo, ministro ruim da palavra, ministro bom, ministro que tem caráter, outro que não tem caráter, mas você recebeu um título desse, bom ministro. Esse é um título glorioso. Paulo diz, olha, se você, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. E aqui ele chama a atenção de Timóteo, porque agora, como jovem, ele vai começar a dizer a ele, se você ensinar essas coisas, você vai ser um bom ministro de Cristo. Um bom ministro de Cristo. Timóteo aqui, irmãos, né, ele mostrou os benefícios que deu, ele ouviu de Paulo, o que o Criador lhes concedeu. Agora, ele vai dizer o seguinte, serve aos teus irmãos. O que você aprendeu, ensina. Expondo estas coisas aos irmãos. Não é o que você apenas sabe, é o que você sabe e ensina. É isso que você conhece, expõe isso aos teus irmãos. Você vai ser ministro. Sabe que a palavra ministro aqui, irmãos, em grego, é a palavra diácono. Engraçado, né? Que é a palavra usada para diaconia mesmo. Porque o que chama a atenção, e o detalhe aqui que nos chama a atenção, é porque que ministro aqui é o termo diácono. Porque lembra que diácono aqui, como Paulo usa muitas vezes, não tem um sentido em nenhum momento aqui de falar daquilo que ele acabou de explicar no capítulo 3, quando ele falou dos ofícios, presbíteros e diáconos. Olha, Timóteo, ele não é um diácono, ele é um pastor. E um pastor, nesse caso, é um presbítero da igreja. Mas por que ele usa, você vai ser um bom diácono de Cristo, um bom ministro de Cristo? É porque, irmãos, não importa se você vai servir à mesa, como os diáconos fazem, ou se você vai servir a palavra de Deus na pregação, não importa, o que você é um servo. Então, a palavra que conecta tanto o diácono quanto o ministério da palavra é o serviço. Você vai ser um bom servo de Deus, de Jesus Cristo. Você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo. E aqui ele coloca, se você servir a mesa para eles, se você estabelecer esse princípio para eles. A imagem que Paulo tem em mente aqui, irmãos, é que se Timóteo for um fiel mestre, se ele for um fiel pregador da palavra, ele vai ser um bom ministro de Cristo. Ele vai ser um bom ministro de Cristo. Ora, se ele for fiel pregador, e como é que eu sei disso, irmãos? Por que Paulo está enfatizando o ensino aqui? Ora, o que se pensa de um bom ministro do Evangelho nos nossos dias? Para Paulo, é aquele que ensina a verdade. Veja o texto aqui. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ora, veja, irmãos, você vai expor isso aos irmãos. E você vai ser um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ora, Paulo aqui está dizendo a Timóteo que ele é alimentado e ensinado. Timóteo mesmo se alimenta de tais coisas, desse próprio Evangelho. E por que isso é tão interessante, irmãos? Paulo deixa claro aqui que o bom ministro de Cristo, como coloca no texto, né, ele vai ser estabelecido de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Que ele instrui o povo no conhecimento e ele nutre a sua própria alma com o conhecimento. Veja,
ele serve isso para a igreja e ele se alimenta disso ele mesmo. Ora, que coisa impressionante. Porque não é aqui, irmãos, a mera transferência de informação. O bom ministro de Cristo é aquele que se afadiga nisso e que tem a sua alma nisso e que tem prazer nisso e que busca conhecer a palavra de Deus revelada nas Sagradas Escrituras e se dedica a isso. Bom ministro. Nas verdades da fé e do bom ensino que você tem seguido. Que regra impressionante, irmãos. Né? Veja, atrás do ministério do ensino público, não é? Repousa a disciplina de um estudo privado. Quando você serve à mesa, isso redunda que você gastou tempo na dedicação disso, você estudou, você se dedicou àquele conhecimento. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos disso e pastores não têm tempo para estudar ou para se dedicar à palavra, não tem tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, transformar o ministério em ativismo, em cuidar de tantas coisas e correr atrás de tantas coisas. Lembro-me, no período da reforma da igreja, em que nós estivemos como nômades andando por vários lugares, e havia uma comissão na igreja para reforma, e muitos irmãos se ajuntaram para trabalhar nesse sentido. Em todo esse tempo, não deixei de atender um único irmão que precisou de uma visita pastoral ou de um gabinete, e nós rodávamos as cafeterias do Recife, quase todas, para buscar o melhor lugar, para a melhor pessoa, no melhor tempo, porque a igreja entendia que era fundamental que o ministério da palavra não se detivesse com a construção do templo ou do lugar de culto. Normalmente o pastor, ele acha que ele vai ser um fiel pastor se ele largar o cuidado do ensino, do estudo e do cuidado das ovelhas para poder se dedicar à reforma física de uma igreja. É claro que existem circunstâncias e lugares no interior que às vezes isso vai acontecer, mas isso não poderia ser regra em hipótese alguma, porque o caminho que Paulo está dizendo, ora, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado, isto é, próprio Timóteo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Da boa doutrina que tem seguido. Você vai ensinar bem se você aprender bem. Antes de você instruir outros, na verdade, você precisa ter digerido essa verdade. Você precisa estar com ela no coração. Você vai entregar isso ao povo, o que você trabalhou para fazer durante a semana. Pergunta como é que se prepara 2 sermões para o domingo. Precisa começar na segunda-feira. Eu preciso começar na segunda-feira. Para que sexta-feira eu já tenha trabalhado os 2, um segunda a quarta e de quarta a sexta. Se eu não começar na segunda, eu não vou concluir. Se eu não chegar em casa e almoçar, descansar um pouco, e me acordar meia hora depois e ficar 1 hora e meia no meu gabinete, antes de vir para a igreja, organizando e trazendo à memória todas essas coisas, eu não vou conseguir. Eu preciso de tempo.
E não há um ministério pastoral que possa, irmãos, ter benefício real se não tiver ensino fiel das Sagradas Escrituras. Agora no verso 7, Paulo vai para um outro elemento na sua instrução para Timóteo. Ele diz assim, olha, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. E aqui ele vai mostrar, irmãos, que esse conhecimento precisa também frutificar nele. Ora, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos, na sequência do texto? Né? Ora, você precisa se exercitar para ser piedoso. Você precisa treinar para isso. Você precisa fazer conhecido isso na sua vida. É isso que você precisa fazer. E é interessante que, tanto aqui como, veja, irmãos, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai usar a palavra grega que dá a ideia para ginásio, não é? Veja o verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e a de que há de ser. E Paulo, então, ele conecta duas coisas interessantes. Ele diz, ora, ele vai comparar e o que Timóteo conhecia, de que o exercício físico tem valor, é importante isso. Mas o efeito dele é apenas para essa vida. O exercício da piedade não tem benefício apenas para agora, mas para a eternidade. Não apenas para agora, mas para toda a eternidade. E como isso chama a nossa atenção num detalhe, irmãos? Ele diz, olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Sabe por quê? Porque essas coisas não têm nenhum proveito. Elas não vão fazer nenhum bem para você. E aqui, João Calvino, comentando esse texto, diz assim, duas coisas são necessárias aqui para que possamos compreender bem o que Paulo está dizendo a Timóteo. Primeiro, ele diz, ora, é necessário que você entenda como igreja que você precisa esperar do ensino o conhecimento da piedade. Segundo, o pastor, ele deve se esmerar no ensino da piedade. Não fique atrás de agulha no palheiro, não fique atrás de coisinhas, de picuinhas. Não fique atrás de problemas que não são reais. Não fique atrás de coisas que não têm fundamento e que o objetivo último não é a edificação e a piedade da igreja. Assim como um pastor deve cuidar dessas coisas piedosas, a igreja deve ansiar por coisas piedosas. Por que a piedade aqui é um tema importante, irmãos? Que é a palavra eusebeia, né, que é o termo grego para a palavra piedade, que acontece algumas vezes, falaremos nisso um pouco mais na frente, porque é só você voltar um pouco a página de 1 Timóteo, no capítulo 3, você vai lembrar daquilo que nós já estudamos aqui, já ouvimos, já pregamos na realidade. Verso 16, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Você sabe qual é o ensino que Paulo deve, ele instrui Timóteo a focar? Ensina nessas coisas, irmãos, e exercita-te na piedade. O conhecimento dessas coisas levarão a uma vida piedosa. Nós vamos amar essas coisas porque elas mudam a nossa vida. É claro, irmãos, que aquilo que, usando a imagem da mesa servida e do exercício físico, é claro que Paulo está combinando duas metáforas muito importantes. Tanto comer
quanto exercitar-se faz muito bem para a saúde, é indispensável para um corpo saudável. Assim também, irmãos, na disciplina cristã. O que exatamente, qual é o alimento que nós devemos comer para o bem da nossa própria alma? Qual a verdade que eu tenho que exercitar e que tipo de comportamento eu tenho de ter com essas verdades que faz bem para a minha própria alma? Exercita-te nelas. Conheça essa verdade do Evangelho como revelada lá no texto de 1 Timóteo 3,16. Agora olha e diz assim, exercita-te nisso, nessa piedade. Em outras palavras, a doutrina dos apóstolos é o que deve nutrir a nossa alma. Porque nós não temos nada a ver, irmãos, como diz o texto, com fábulas profanas e de velhas caducas. Porque eles são, na realidade, comida que é lixo, que não faz bem para a saúde, mas não só agora, mas para sempre. Nós não temos outra coisa senão a doutrina dos apóstolos para podermos nos alimentar e exercitar. Que coisa impressionante olhar para isso, como Paulo descreve, e pensar como é sério, irmãos, como muitas vezes nós temos visto isso na nossa sociedade, não é? E apesar das lutas pessoais minhas, e tentar ir para uma academia, lutar para ir 5 da manhã, tantas vezes, tento chegar às 5 da manhã, porque senão não tem tempo, se eu não fizer 5 da manhã não consigo ir para a academia. Tantas vezes a gente se esforça, mas pare para pensar, irmãos. 5 da manhã você não levanta para orar. 5 da manhã você não levanta para ler as Escrituras. Você se levanta para cuidar de alguma coisa que vai ajudar você a viver mais uns 15 anos nessa terra, talvez. Mas você não está preparado para a eternidade. Para a eternidade. Por favor, não se sinta desencorajado, apenas coloque a coisa na perspectiva certa. A ênfase que nós damos numa coisa em detrimento da outra. Uma coisa em detrimento da outra. Voltando para a metáfora do exercício que está colocada aqui no texto, irmãos, como ele encerra essa sessão, não é? Veja, Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade, no verso 7 mesmo, exercita-te pessoalmente na piedade, exercita-te na vida de piedade. Um detalhe interessante, um comentarista fez um levantamento e eu passo a informá-los sobre isso. Você sabe quantas ocorrências do termo piedade tem no Novo Testamento, irmãos? 15 ocorrências dessa palavra eusebeia, piedade, em todo o Novo Testamento. Você sabe que 13 vezes são usadas nas cartas pastorais. Veja, 15, certo? 15 vezes em todo o Novo Testamento. 13 acontece nas cartas pastorais. E um detalhe interessante é que 9 acontece na primeira carta de Paulo a Timóteo. 9 vezes essa palavra aparece na carta. Esse é um conceito importantíssimo para o apóstolo Paulo, irmãos. O que significa, de fato, não é? O que significa, de fato, piedade? A palavra piedade, ela no Antigo Testamento, não é? Porque aí, na tradução para a Septuaginta, eles traduzem pela palavra eusebeia a mesma palavra que a palavra piedade no Novo Testamento, mas em hebraico, o termo que eles traduzem para piedade, sabe o que é? Temor do Senhor. Esse é o termo comum. Você vai lembrar, por exemplo, lá em
em Êxodo, no capítulo 20, quando os 10 mandamentos são entregues no Monte Sinai, quando do verso 18 em diante, começa uma angústia no coração deles, porque ouviram a voz de Deus e disseram, não fale Deus conosco, fale tu conosco. Aí o Senhor diz, Moisés diz ao povo assim, não tem mais. Porque Deus colocou o temor no coração de vocês para que vocês não pequem contra o Senhor. Você entende? Ali ele está dizendo, olha, ele coloca, não temam. Porque nós temos um temor carnal que não nos afugenta do pecado. E aí confundimos piedade com superstição. Quando não há palavra, quando nós vivemos com fábulas e doutrinas caducas, doutrinas que não têm fundamento bíblico, o que é que acontece? Superstição. Superstição na igreja. Então, como é que as pessoas procuram viver uma vida piedosa? Fazem sinal da cruz. Como é que elas se sentem protegidas? Elas têm um horário da missa. O que é que elas se sentem protegidas? Precisa ter incenso. Você entende? Um monte de coisa que não tem fundamento na Escritura passa a ser a segurança dessas pessoas. E aí o apóstolo Paulo disse, não. Você precisa se exercitar na piedade. E essa piedade, irmãos, e aqui eu uso as palavras de um comentarista que diz, a piedade, na realidade, o povo piedoso de Deus é o povo que teme a Deus. E quem teme a Deus luta para não pecar contra Deus. O Senhor colocou o temor no coração de vocês para que vocês não pequem contra o Senhor. Essas pessoas provaram da revolução da conversão, irmãos. Pessoas que eram centradas em si mesmas e passaram agora a viver uma vida para Deus. Eles poderiam dizer, não há espaço para Deus na minha vida. Agora elas dizem, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu tenho o Senhor sempre diante dos meus olhos, diante de mim. Eles ouviram o Senhor dizendo, abandone a impiedade e viva uma vida piedosa e santa. É por isso que o texto vai dizer, veja irmãos, verso 8, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Porque a maneira como nós vivemos agora revela a esperança que nós temos de ver o Senhor. A piedade, ela é a convicção de que, crendo no Evangelho como revelado, eu almejo ver o Senhor face a face, e o modo de vida que eu tenho agora expressa isso. Não apenas para agora. O exercício físico tem um benefício para agora, a piedade não só para agora, mas para o futuro e para a eternidade. O que eu tenho de fazer, irmãos? Né? O que eu preciso fazer para nutrir minha alma nisso? Qual é o ponto que eu tenho que caminhar? Eu preciso nutrir a minha vida e a minha alma, irmãos, com a palavra de Deus. Eu preciso ter tempo de devoção e de oração. Tudo volta para o básico do básico. Nós tornamos tão complexos e complicados na vida. E tudo volta para a minha vida de piedade e devoção pessoal. O amor que eu tenho pela palavra, o que as Escrituras ensinam, o amor que eu tenho pelo Evangelho, pelo meu Redentor. Essa bênção, irmãos, que nós temos de ouvir o Evangelho, um dia vai ser motivo de cobrança para nós. Porque isso não são
Vocês não escutam opções de modelo de vida. Vocês estão escutando a verdade única e exclusiva. Se não nos curvarmos a isso, o valor eterno será manifestado de outra maneira. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Por que a Escritura que eu preciso me deter nela? Não as fábulas, não as superstições, não o engano. Porque foi Deus quem escreveu a palavra, irmãos. E se eu vou andar piedosamente como Ele quer, eu preciso saber o que é que Ele requer de mim. Eu não posso me tornar familiar, irmãos, com esse livro piedoso, sem me tornar eu mesmo um homem piedoso. Não tem como eu me deter nesse conhecimento sem ser transformado. Uma vez que eu abro as Escrituras, eu sou chamado para viver assim, como o Senhor ordena na sua palavra. E Paulo então enfatiza, irmãos, o princípio que nós já anunciamos aqui, não é? Há um valor momentâneo, mas não um valor contínuo para o exercício. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E aí, essa é uma expressão paulina usada aqui nas cartas pastorais. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Veja o peso do que Paulo coloca aqui nessa expressão. O que eu estou dizendo, irmãos, é fiel e deve ser digno de ser, ela é a verdade que é digna de ser aceita. Porque de onde provém e qual o propósito dela, para onde você vai e o que ela é capaz de fazer na sua vida, é digno de toda aceitação. Essa é a palavra fiel. Você sabe que se você for para a academia tantos dias por semana, fizer esse exercício assim assado, você vai ter um corpo assim, um corpo assado. Você sabe de tudo, mas você sabe agora também que se você se exercitar na piedade, você vai parecer com Cristo. Você vai cada dia parecer com Cristo e sendo transformado à imagem dEle, dia após dia. Todo dia levante, pegue o que o teu professor disse para você fazer hoje, tire lá a sua cartela de informações, procure lá no seu aplicativo e veja o que você tem de fazer. Busque ao Senhor, conheça a doutrina, ame a Cristo, conheça aquele que veio ao mundo, ame o Deus triuno, se apegue à verdade e viva para a glória de Deus. E você terá esperança nessa vida e na que virá. Você vai se adequar para o mundo que virá. Nós vamos ter um shape da eternidade. A forma da eternidade. Transformados, adequando-nos para viver nos céus. Nós que somos homens carnais, pecadores, indignos. Nós que somos assim. E aí na última sessão do texto, talvez o texto que tem maior peso teológico, né? Mas é o que é o ponto central, para onde tudo aponta, ele diz no verso 10, ora, é para esse fim que labutamos. E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança, sabe aonde? No Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente
dos fiéis. É por isso, Timóteo, que nós labutamos, é por isso que nos esforçamos, é por isso que buscamos aprender, estudar, conhecer, orar. Esse é o nosso esforço, Timóteo. Porque a nossa esperança não está aqui. Está no Deus vivo, verdadeiro. O finalzinho do texto gera uma polêmica sem fim, quando ele diz: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Eu li muitos comentaristas para explicar o texto, ninguém é mais sucinto e mais objetivo do que John Stott, que diz as seguintes palavras, não é? Ele diz assim, e aí ele usa essa palavra com muita clareza, ele diz assim, ora, nesse caso, Paulo não está dizendo que Deus salva os crentes mais do que salva outros. Porque na leitura geral você pensa, veja, porque ele diz, olha, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí ele diz, ora, Paulo não está dizendo que Deus salva os crentes mais do que salva os outros. O que ele está simplesmente dizendo é isso, irmãos. Ele está modificando a sua declaração geral de que Deus é o Salvador de todos os homens, adicionando um limitador. Sabe que limitador é esse? Você não pode ser salvo a menos que você creia. Ele é Salvador de todos os homens. E o limitador é: você precisa crer para ser salvo. Sabe qual é o limitador para a salvação? Você precisa crer no Senhor. Para que você seja salvo. E que isso tem a nos dizer na prática, então, irmãos? Isso tem a dizer que é o conhecimento de Cristo que tem poder de salvar os seus eleitos. O que nós vimos no capítulo 3,16, grande é o mistério da piedade, que foi o Deus que foi manifestado em carne e foi recebido na glória. O início e o fim. Ele diz, é isso, esse é o conhecimento, esse é o poder que nós nos esforçamos para fazer conhecido. Porque é isso que revela que a nossa esperança não está aqui. Deus se fez homem e foi recebido na glória. A nossa esperança está aqui, no Deus vivo. Você precisa crer nessas coisas. Você precisa confiar no Senhor. Você tem que abandonar as fábulas, o falso evangelho. Como é que a igreja do Senhor, nos nossos dias, tem vivido em termos de piedade, irmãos? É só você olhar como é que o marido trata a esposa, como é que a esposa trata o seu marido, como é que os filhos lidam e respeitam seus pais, como os pais têm autoridade diante dos seus filhos. Como é que nós vivemos? João Calvino, comentando esse texto, irmãos, e aqui eu parto para o fim da nossa exposição, Calvino diz assim, muitas vezes a nossa alma está tão enfraquecida, que nós começamos a achar que nós precisamos de outras coisas para mexer a nossa alma e mudar a nossa vida.
E por isso muitas pessoas vão atrás de fábulas, de velhas caducas, porque querem ter alguma experiência diferente. E Paulo diz, olha, sabe o que vocês têm de conhecer? Está aqui, o Deus que se manifestou em carne e foi recebido em glória. Esse é o conhecimento. Aí Calvino diz, então sabendo disso, ele diz, quando você se sentir frio e sem prazer de orar a Deus, então você deve concluir da seguinte maneira, que você não tem se valido e não tem tirado proveito da fé. Porque se você conhecesse a bondade de Deus, se você conhecesse o Deus que se fez homem e veio até você no mundo caído para lhe arrancar da morte, se você conhecesse o amor e o poder do teu Deus, ele diz, seria certo que você oraria inflamado e cheio de poder. Calvino continua, se nós soubéssemos dos tesouros que estão em Cristo Jesus, não seria suficiente para desprezarmos o mundo e ir a Ele e encontrar nele descanso. Calvino diz sim, sem dúvida. Mas agora não podemos, mal, nós podemos abrir os lábios, uma vez ou duas vezes ao dia, com uma palavra de oração, obrigado, obrigado. Mal a gente consegue orar hoje. E quão negligente nós somos com essas coisas, mas sabe por quê? Não é porque você tem estado, você achou que o conhecimento que tem sido anunciado é insuficiente para você. Não. Quanto tempo você gasta meditando no poder do Deus que se fez homem e foi recebido na glória? Aqueça a tua alma, abandona o mundo, porque Deus veio da glória, adentrou o mundo para habitar com Ele. Ele foi recebido na glória. Não há motivo para frieza. Não há motivo para frieza. Exercita-te na piedade. Dedique-se à palavra de Deus. Conheça a obra de Cristo. Ame ao Senhor. Eu fiquei impressionado com o Salmo 18, desde que eu comecei a estudá-lo. Eu fiquei impressionado como ele inicia o Salmo. Eu te amo, ó Senhor. Força minha. Amem e vivam segundo aquilo que vocês têm conhecido da paz de Deus. É suficiente para aquecer sua alma. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Senhor nosso, tem piedade da nossa vida, Senhor. Compadece-te de nós, ó Deus. Nós carecemos de Ti. Não temos visto, Senhor Deus,
Não temos visto na nossa própria vida tanta mudança, tanta glória ao Teu nome. Oh, ajuda-nos, Senhor, cada um de nós, ajuda-nos, Senhor, nessa tarde, nesse início de noite do Teu santo dia. Oh, vem sobre Tua igreja, Senhor. Oh, Santo Espírito, derrama Tua graça sobre nós. Oh, desperta-nos, ó Senhor. Para amarmos as Tuas palavras, a Tua lei, a Tua santidade, o Teu Evangelho e vivermos uma vida piedosa para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Coloquemos-nos